Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Muitos estão achando que terminou. Acabou o jogo, vencemos. Bolsonaro indo para a prisão, o Eduardo Bolsonaro réu no STF. Agora vai ser suave. Não. Agora entramos na fase 2. No segundo round, na guerra de 2026. É isso mesmo, é uma guerra. Será uma guerra. Uma guerra entre a extrema-direita e as forças democráticas do Brasil para impedir a tomada da presidência da República pela extrema-direita e a ampliação da bancada da extrema-direita no Senado Federal, o que pode fazer com que o Brasil mergulhe em uma ditadura. Uma ditadura. Alguém que realize o sonho dourado do Jair Bolsonaro de instaurar uma ditadura no Brasil, uma ditadura de direita, com consequentes prisões e reedição do que foi o regime de 1964, só que com um poder militar mais enfraquecido, sob as vestes de um ditador que será comandado pelo Jair Bolsonaro como eminência parda, mas poderá ser um de seus filhos. Bolsonaro, há um risco grande aí que eu vejo nas versões de que ele iria para a prisão domiciliar após o esgotamento dos recursos. Está prevista a prisão dele, para quem não sabe, para o dia 24 de novembro. Deve ser a data da passagem do Bolsonaro, da prisão domiciliar para o regime fechado na penitenciária da Papuda, ou talvez na Papudinha, que é um presídio para policiais militares, que fica em frente à penitenciária da Papuda. O que eu também não considero uma boa ideia, porque formar-se-ão acampamentos bolsonaristas diante dessa Papudinha. Isso é algo que vai ajudar a conflagrar o clima político no Brasil, e já temos o bastante. Muitas pessoas estão se esquecendo das ameaças, ou melhor, da ameaça explícita, absurdamente explícita, incrivelmente explícita, de deixar qualquer um perplexo que o Flávio Bolsonaro, que agora está sendo considerado o herdeiro do bolsonarismo, Tarcísio está sendo escanteado, ele não tem apoio dos filhos de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro não o apoia. O Tarcísio deve sair fora, a mídia de direita está aí pressionando, não é? Folha de São Paulo, Estadão, estão pressionando para que o Tarcísio de Freitas seja o presidente da República. A mídia paulista sempre, a imprensa paulista, sempre tentando emplacar um governador de direita, que é só o que São Paulo teve, o estado de São Paulo teve até hoje, na presidência da República. Muito bem, Tarcísio não vai rolar, porque Bolsonaro e os filhos não confiam nele, acham que ele finge ser radical, mas não é tão radical. Eu acho muito radical, capaz de qualquer coisa. Ainda há a possibilidade do Cláudio Castro, que andam desenhando por aí, mas o candidato deve ser mesmo o Flávio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro já era, não vai ser candidato a nada, ele já virou réu no STF, e a condenação vai deixá-lo inelegível, vai perder o mandato, então não existe. Eduardo Bolsonaro é uma ficção. Agora, o Flávio Bolsonaro é um senador da República, não é? Tem um mandato ativo e tem os contatos políticos todos, então deve ser apoiado pelo pai e pelo irmão Eduardo Bolsonaro,
que vê nele a única chance de realizar o plano verbalizado por Flávio Bolsonaro em entrevista à Folha de São Paulo em julho, quando ele disse que aquele que foi eleito presidente da República com o apoio de Bolsonaro vai ter que usar a força contra o STF para libertar o pai dele, ou seja, dar um golpe. Usar a força, o que é? Seria usar militares, provavelmente, não é? Usaria militares, os militares golpistas que ainda abundam nas Forças Armadas, para quem não sabe, né? Para dar um golpe militar no país e tirar os ministros do STF, prender todos eles e nomear um STF de extrema-direita, o que transformaria o Brasil numa ditadura. Minha amiga, meu amigo, vamos assistir à reação de Alexandre de Moraes e Flávio Dino a esse plano golpista para 2026, que terá como ponta de lança Flávio Bolsonaro. O Flávio Dino e o Alexandre de Moraes estão se unindo. O Moraes já tratou de anular o Eduardo Bolsonaro e agora está nas mãos do Flávio Dino um processo que pega os 3 filhos de Bolsonaro, mais outros tantos aliados, e é um processo baseado na CPI, a CPMI da pandemia, que tem material para encanar todo mundo, para tirar toda essa escória da política. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Um indulto, uma anistia, um indulto ao presidente Jair Bolsonaro seria uma condição para o apoio dele ao candidato da direita de 2026? Além disso, muito além disso, né? Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. Eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. Olha só, a informação que acaba de chegar, antes de ouvir a sua análise sobre a questão dos recursos do ex-presidente Bolsonaro, o STF, gente, formou maioria para aceitar a denúncia proposta pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Denúncia por coação. A Procuradoria-Geral da República entendeu que ele tentou coagir a justiça no processo contra o pai por tentativa de golpe pelas ações que ele estava fazendo no exterior. Ele continua nos Estados Unidos. Portanto, a primeira turma do STF já tem maioria. Isso significa que Eduardo Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, é réu por tentativa de coação. Os votos são do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Flávio Dino e do ministro Cristiano Zanin. Daqui a pouco a gente tem mais informações sobre... O ministro Flávio Dino, do STF, determinou nesta quarta-feira, 17 de setembro, a abertura de um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 23 nomes ligados ao seu governo, a partir das conclusões da CPI da Covid-19. A apuração ficará a cargo da Polícia Federal, que terá um prazo inicial de 60 dias para conduzir diligências.
De acordo com Dino, o relatório da CPI apontou indícios robustos de irregularidades na gestão da pandemia, incluindo fraudes em licitações, superfaturamento, desvio de recursos públicos e contratos assinados com empresas de fachada para serviços considerados genéricos ou inexistentes. Entre os investigados estão 3 filhos de Bolsonaro: o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, além das deputadas Carla Zambelli e Bia Kicis. Ex-ministros também foram incluídos, como Onyx Lorenzoni, Ernesto Araújo e Ricardo Barros. O procedimento tem origem no relatório final da CPI da Covid. Antes de mais nada, vamos falar do destino do chefe da organização criminosa conhecida como Família. O STF encerra o julgamento de recurso de Bolsonaro. Quando será a prisão? Vamos entender. Novo recurso da defesa pode adiar início do cumprimento da pena do ex-presidente, que provavelmente será na penitenciária da Papuda. O Supremo Tribunal Federal encerrou às 23h59 de ontem o julgamento em plenário virtual do recurso apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro contra a condenação por orquestrar um golpe de Estado no país. O placar está sacramentado há uma semana. Os 4 integrantes da primeira turma já votaram pela rejeição dos embargos de declaração. A partir disso, o relógio passa a correr mais rápido no sentido da prisão do ex-presidente e de outros 6 integrantes do chamado núcleo crucial da trama golpista. Hoje, o cenário mais provável é que o réu seja levado para Papuda, em Brasília. Isso deve ocorrer entre o fim deste mês e o início de dezembro. Na verdade, já é conhecido que na próxima terça-feira será decretada a prisão do Bolsonaro, porque vai ser rejeitado pelo STF na terça-feira os últimos recursos, os últimos embargos. Depois eles vão até tentar os embargos infringentes, que são embargos que não cabem, porque o Bolsonaro foi condenado por 4-1 e, na verdade, precisaria ser 3-2 para caber embargos infringentes na primeira turma. Bom, seja como for, cresce a pressão sobre o clã Bolsonaro por 2026, após o STF formar maioria para tornar Eduardo réu. O parlamentar acusado de coação no curso do processo, ao virar réu, ele despertou uma grande tensão na extrema-direita. Em meio à expectativa sobre uma eventual ordem de prisão contra Jair Bolsonaro, a primeira turma formou maioria para aceitar a denúncia do PGR contra Eduardo Bolsonaro. Ele foi acusado, como vocês sabem, de tentar intimidar o tribunal. O avanço do cerco judicial à família amplia as pressões da centro-direita para que haja uma definição para 2026. Esse grupo quer o Tarcísio, mas o Tarcísio não rola. Na verdade, o que deve acontecer, já pouca gente duvida disso, é que o Tarcísio espera, para se candidatar a presidente, que ele tenha apoio ele quer o apoio de Bolsonaro e de sua família, e terá de ser anunciado até janeiro ou fevereiro para que ele tenha tempo de articular sua própria sucessão no governo de São Paulo. E isso não vai acontecer. A família Bolsonaro quer manter o espólio do Jair Bolsonaro dentro da família. O Eduardo quase réu, Flávio rumo à candidatura e Jair no beijamão. É isso. Eles estão chegando ao consenso de que o candidato vai ser esse sujeito que você acaba de ouvir dizer que quem foi eleito presidente com o apoio de Bolsonaro, no caso, se for ele mesmo, é pior ainda, vai ter que usar força contra o STF para tirar o Bolsonaro da cadeia e deixá-lo, inclusive, elegível, né? Você vê que o capanguinha do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, o neto do ditador, diz que tanto Flávio como Eduardo atendem o requisito para tentar o Planalto. O Eduardo não vai tentar coisa alguma a não ser não ser preso, porque depois da condenação dele, desde que ele virou réu ontem, corre o prazo para um pedido de extradição que terá como consequência
a decretação da prisão dele pelo Alexandre de Moraes e a inserção do nome dele na lista vermelha da Interpol, assim como ocorreu com Carla Zambelli. O brasileiro Valdeci Urquiza, que dirige a Interpol, vai de novo atuar para prender a família, e o Eduardo Bolsonaro vai ficar trancado nos Estados Unidos, torcendo para o Trump não sofrer impeachment após a eleição de 4 de novembro de 2026. O Eduardo, inclusive, repostou mensagens que sugerem a candidatura de Flávio à presidência. Nos Estados Unidos, desde o início do ano, ele minimiza a candidatura de Tarcísio e diz que haveria outro candidato na disputa, que é o irmão dele. Basicamente, é isso. Eles já bateram aí o martelo. Eles sabem que o Eduardo não vai ser candidato e o Flávio, ele é radical o suficiente para o Bolsonaro. Em meio à discussão sobre sucessão de Bolsonaro, o Flávio posta a foto com o Tarcísio: estaremos juntos. O que quer dizer isso? Que o Tarcísio vai apoiar o Flávio, né? Que não vai convencer ninguém do mercado e da mídia de direita que o Flávio Bolsonaro vai ser o que seria o Tarcísio, que acham que ele seria mais moderado. O Flávio diz que candidato de Bolsonaro vai ter de garantir que o STF não derrube o indulto mesmo à força. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que ele quer um golpe. Mas precisa de um golpe de Estado para você destituir ministros do STF e colocar outros no lugar. Sem um golpe de Estado não dá para fazer isso. O fato é que Eduardo Bolsonaro diz que Moraes quer impedir a direita de ter maioria no Senado. Então, e na verdade, eles têm razão. Há um processo, está sendo conduzido um processo para impedir que esses caras deem um novo golpe no Brasil. E eles querem dar um golpe usando essa maioria eventual que eles têm, graças a fake news, a estratégias criminosas que eles têm usado para conseguir manter uma parte do eleitorado cativa. Isso é inaceitável. Que eles querem eleger uma maioria para dar um golpe no Brasil. Não é eleger uma maioria para propor leis, para tentar se fortalecer, para assumir o governo, para ter força política. Não, eles querem eleger uma maioria no Senado para derrubar ministros do Supremo. Isso não pode ser aceito, né? Então, aí, após falar em uso da força contra o STF, o Flávio Bolsonaro pede internação compulsória do Moraes. Veja só, ele comparou o magistrado a um usuário de crack que estaria obcecado na prisão do seu pai. É extremamente radical, é um sujeito perigoso. Ninguém pode esquecer que ele manteve no seu gabinete, a prova disso, membros do Comando Vermelho no seu gabinete, né? Ele colocou gente do crime organizado e fez rachadinha no gabinete deles com essas pessoas e manteve essas pessoas. Ele tem uma forte ligação com as milícias no Rio de Janeiro, né? Isso é um criminoso, né? Como é que você vai deixar um cara desse chegar à presidência da República? O Eduardo, então, vai intensificar a campanha contra o STF e apoiar Flávio como plano B a Jair Bolsonaro. Isso aí já está precificado, muito pouco vai mudar. Mas entre eles e o objetivo deles, existe um Flávio Dino e um Alexandre de Moraes. E existe um Flávio Dino e um Alexandre de Moraes entre eles. E o objetivo deles. Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Desespero dos fascistas, acostumados a não dar nenhuma satisfação à sociedade, a saquear o país, a pisotear os direitos humanos e as conquistas democráticas, bolsonaristas sentem cheiro podre da prisão ficar cada vez mais próximo. Texto de Cacai. No baile de máscaras que vivemos, basta-nos o agrado do traje que no baile é tudo. Pessoa na pessoa de Bernardo Soares, livro do desassossego. O desespero é um péssimo companheiro. De alguma maneira turva a visão, retira a capacidade de raciocinar e exacerba a soberba. O grupo bolsonarista de extrema-direita passa por esse momento avassalador.
Acostumados a não dar nenhuma satisfação à sociedade, a saquear o país, a pisotear os direitos humanos e as conquistas democráticas, eles sentem o cheiro podre da prisão ficar cada vez mais próximo. Em muito pouco tempo, o líder dele estará recolhido a Papuda, um presídio que, com todas as mazelas do sistema carcerário, vai servir de lar a Jair Bolsonaro. Poucos estão preocupados com o ex-presidente. O pavor é imaginar quem será o próximo. Habituados a não prestar contas, de repente se viram como gado em uma fila de abatedor de frigorífico. Já perderam até força para mugir. Encaram desolados o destino que bate às portas. Bolsonaro já é um velho retrato na parede e, ao contrário de Itabira de Drummond, nem dói. Mas é claro, há um grupo que teima em resistir, ainda que de maneira grosseira e atabalhoada. São inúmeros os movimentos que demonstram que a extrema-direita perdeu, se é que teve, em algum momento, a capacidade de resistir com alguma decência. Estão acuados e fazem alguns gestos que estampam para o país que o desespero é o motor que alimenta o que ainda resta da elite bolsonarista. É interessante registrar que o medo e ódio ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator das ações penais da tentativa de golpe, já foram contabilizados e absorvidos. A grande maioria já admite que todos os réus serão condenados e presos. O novo pânico que mede passos atabalhoados do grupo bolsonarista é o ministro Flávio Dino, relator dos inquéritos sobre as falcatruas do orçamento e também da pandemia. O Flávio Dino vem aí. Moraes e Dino votaram ontem num trailer do que vem por aí para tornar Eduardo Bolsonaro réu por atuação nos Estados Unidos para coagir o STF. Foram os dois primeiros votos, depois votou o Zanin e agora vota a Carmen Lúcia. Ninguém duvida de que ela vai votar igual ao Alexandre de Moraes, o Dino e o Zanin. Mas esse começo com esses dois é um símbolo do que eles vão representar para o Brasil na guerra que os bolsonaristas vão desencadear no nosso país no ano que vem. Uma guerra em que, tragicamente, muitos tombarão e perderão a vida, como em 2022. Aqui está o pedido do Flávio Dino para abertura de inquérito policial para investigar os resultados da pandemia. Decisão de Dino fixa prazo de 60 dias para a apuração dos fatos. Termina agora dia 17 de novembro, né? Na verdade, na segunda-feira, termina o prazo dado pelo Flávio Dino para esse inquérito. Ele determinou a abertura do inquérito para investigar fatos apresentados pela CPMI, não é, da Covid em 2021 e estabeleceu esse prazo. O relatório final da CPI de 2021 propôs o indiciamento de Bolsonaro por vários crimes e também acusou Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bia Kicis, Osmar Terra, Ricardo Barros, Carlos Jordi, além dos ministros Onyx Lorenzoni e Ernesto Araújo. Para o ministro Flávio Dino estão presentes os requisitos legais para isso. Aqui você tem a decisão, né, de setembro. A Polícia Federal requereu, cumprimentando-o cordialmente, visando instruir os autos da PET 1064, registrados sob o caso RE 2022, encaminho a Vossa Excelência o despacho bem como os demais documentos produzidos desde a última solicitação de prazo para que, após concedida a vista à PGR, haja análise e deliberação acerca do prosseguimento do caso, disse a PF. E aí o Flávio Dino diz: ante o exposto, acolho o requerimento da Polícia Federal e determino a conversão da presente petição em inquérito policial que está tramitando, e você já vai ver aqui. Por que Dino determinou agora a investigação de Bolsonaro por supostos crimes na pandemia de Covid-19? O ministro do Supremo, Flávio Dino, autorizou a abertura e no mesmo dia, ele estava naquele momento rolando a PEC da blindagem na Câmara, né? Depois foi enterrada graças aos movimentos nas ruas, e entre os potenciais alvos do
do inquérito estão o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que entrou depois, não constava do pedido inicial, e o aval de Dino para a investigação veio 9 meses após a PF solicitar o início desse inquérito. E esse inquérito promete ser pior ainda que o inquérito das emendas, porque tem muito mais crimes que envolvem a família todinha. Da família Bolsonaro ao gabinete do ódio, os investigados do novo inquérito da CPI, da Covid, CPMI, que foi em 2021 e acabou não dando em nada e ficando engavetada. E esse, com certeza, é o pior crime do bolsonarismo, da família Bolsonaro. Morreram 700 mil pessoas no Brasil. O segundo país com mais mortes depois dos Estados Unidos, apesar de estar longe de ser o segundo país mais populoso do mundo. A conduta negacionista de Bolsonaro e seus aliados durante a pandemia pode, enfim, ser alvo de responsabilização. Em despacho, o Flávio Dino abriu o processo. Além da família Bolsonaro, o inquérito envolve vários membros dos núcleos apontados pelo relatório e você tem aí, além dos empresários Luciano Hang, Otávio Facuri, que figuram como financiadores da disseminação de desinformação, ao blogueiro Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Bernardo Custer, Leandro Rochel, Paulo de Oliveira Enéas, os assessores da presidência Tércio Arnaud e Felipe Martins, que já estão presos, já estão sendo presos, né? Também é o caso dos deputados federais Carla Zambelli, Bia Kicis, Carlos Jordi, Onyx Lorenzoni, Ernesto Araújo, Richard Poser, ligado ao caso da BIM Paralela, Hélio Angotti Neto. Então aí você tem uma lista enorme, está aqui a lista de todos os envolvidos, né? E agora, no ano de 2026, você vai ver o Eduardo Bolsonaro ser condenado com vários agravantes por tudo que ele está fazendo, tem mais coisas contra ele, e a abertura dessa ação penal pedida pelo Flávio Dino com denúncia da PGR. Isso vai estourar o ano que vem e vai envolver o candidato deles ao Planalto, o Flávio Bolsonaro. Eles não perdem por esperar.